Bem-vindo a mais uma aula do professor Vinícius Lemos. Na aula de hoje falaremos sobre juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais. Então, falaremos sobre essa admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Lembrando que recurso especial é aquele recurso que leva o processo para o STJ e o recurso extraordinário é aquele que leva para o STF. Então aqui vamos falar somente sobre o juízo de admissibilidade desses recursos, que por serem recursos de matéria vinculada, de serem recursos de característica excepcional, tem uma admissibilidade bem mais complexa do que os recursos que nós já vimos e nós já tratamos de uma forma geral. Como ele tem o intuito de levar para os tribunais superiores o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF, ele enseja uma materialidade maior. Quando interposto, por exemplo, um recurso especial no Tribunal de Justiça, ele vai levar aquele acórdão do Tribunal de Justiça recorrido para um reexame no STJ. Ele precisará, ao passar pelo presidente do tribunal recorrido, ainda pelo presidente do tribunal ACO, de uma análise de admissibilidade. Admissibilidade, como nós lembramos, é uma admissibilidade aqui de forma totalmente bifásica. Primeiro no tribunal ACO e depois no tribunal Hadken. Primeiro para verificar preliminarmente as possibilidades de remessa e depois uma admissibilidade normal, já definitiva, pelo órgão julgador do próprio recurso. Então, num primeiro momento em que o tribunal ACO faz essa verificação, ele precisa, tanto na preliminar quanto na definitiva, levar em consideração os requisitos gerais de admissibilidade. Aqueles que nós já temos outra aula, que nós já falamos, que são os básicos de admissibilidade: interesse de recorrer, legitimidade de parte, ausência de ato de disposição, cabimento, adequação, tempestividade, preparo e regularidade formal ou procedimental. Esses requisitos gerais de admissibilidade também estão presentes nesses recursos. Se são requisitos gerais para todos os recursos, também estarão nos recursos mais complexos. Dessa forma, o recurso extraordinário e o recurso especial também passam por essa admissibilidade. Mas é a partir daí que complica a admissibilidade desses recursos. Primeiramente porque será verificada as hipóteses de cabimento material. O que seria essa hipótese de cabimento? Não é todo recurso que tenha o direito, a possibilidade de ter uma revisão excepcional. Como nós verificaríamos isso? Os recursos têm, de uma forma geral, para os tribunais superiores, que atender à matéria constitucional. O recurso especial a do artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, e o recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Esse enquadramento verifica-se sobre a vinculação da matéria. O recurso especial fala eminentemente sobre lei federal. Tudo que versar sobre lei federal, a linha A, B e C desse inciso federal, vai ensejar, se o acórdão recorrido falar sobre uma questão dessa, vai ensejar a possibilidade de cabimento, de adequação em relação ao recurso especial. A mesma coisa, a conjugação do artigo 102, inciso 3 e suas alíneas em relação ao recurso extraordinário. Se tiver alguma questão constitucional na sua causa que infringe um dispositivo da Constituição ou se enquadre em uma dessas alíneas desse referido artigo, caberá o recurso extraordinário. E quando é verificada a admissibilidade, precisa que a matéria do seu recurso se enquadre em uma dessas possibilidades. Se não houver esse enquadramento, essa adequação
material de cabimento, não será admitido o recurso. Não é qualquer ação que pode ir para um recurso especial ou para um recurso extraordinário. Então, dessa forma aqui, existe sempre, e tanto pelo presidente do Tribunal ACOR quanto pela análise definitiva, a hipótese do cabimento material. Depois, nós temos aqui a análise de questões somente de direito. Os recursos para os tribunais superiores não têm o intuito somente de analisar a própria causa. A finalidade do recurso é maior do que a própria causa. O que a gente pode dizer com isso? Que tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, ele tem uma função na causa, mas que ultrapassa a própria causa. Quando o STJ vai julgar um recurso especial, ele não se importa com a aplicação errônea ou exacerbada do tribunal recorrido na sua causa. O que lhe importa é que o tribunal não cometa esses erros, independentemente se for na sua causa ou não. Por isso que tem somente a questão de direito. Ele revisa e tenta chegar numa pacificação de como o direito está sendo aplicado, uma uniformização das jurisprudências das leis federais. Então esse é o intuito do recurso especial. E ultrapassando para o recurso extraordinário, vai ter a repercussão geral, que é justamente uma necessidade ainda maior de que a sua causa seja ainda maior do que o próprio interesse individual. Precisa que repercuta em outras ações, em outras pessoas, em outras comunidades, de uma forma política, social, jurídica ou econômica. Então, por isso que não se revisa a prova, não se importa com o seu processo ou quais são os fatos que aconteceram. O que foi decidido no segundo grau, no Tribunal de Justiça, em relação aos fatos, ao caráter probatório, será levado em consideração para os tribunais superiores. Então aqui nós temos somente análise de questões de direito. Se pedir uma análise de questão de prova, principalmente no STJ, vai cair na súmula 7 do STJ e aqui a inaplicabilidade do recurso especial para isso. Depois nós temos o esgotamento das vias recursais. O que seria o esgotamento das vias recursais? Você precisa, para levar o seu recurso para um próximo tribunal, tanto do TJ para o STJ, quanto do STJ para o STF, que você use todos os recursos possíveis e cabíveis dentro do próprio tribunal. Se ainda cabe um recurso no próprio tribunal, você não pode entrar com recurso para um outro tribunal. Isso seria o quê? Um exemplo. Se a sua apelação teve um julgamento monocrático, você não pode entrar com recurso especial de um julgamento monocrático. Por quê? Porque ainda cabe o agravo interno do artigo 557. Então, se você pode, com um recurso interno do próprio tribunal, solucionar a sua demanda ainda no tribunal recorrido, não há necessidade de você ultrapassar, buscar um novo tribunal, se o seu próprio tribunal pode analisar a questão ainda via um recurso. Por isso precisa que não haja um atropelo de recursos, uma supressão de instâncias. E vamos falar bastante na supressão de instâncias, na necessidade de pré-questionamento. Necessidade de pré-questionamento é que precisa do enfrentamento de todas as matérias recursais. Você só leva para o Tribunal Superior o que o Tribunal ACOR decidiu. O que seria isso? Se, por um acaso, você quer levar determinada matéria para o STJ ou para o STF, que não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, essa matéria não foi pré-questionada. Como que o STJ ou o STF poderão falar sobre algo, decidir sobre algo, rever algo que não foi visto ainda?
Então aqui precisa necessariamente do enfrentamento das matérias recursais. Tudo que você for recorrer precisa ter um enfrentamento pelo acórdão recorrido. Caso você tenha um acórdão de um recurso seu que tenha uma omissão, que não falaram sobre uma tese, sobre um pedido, sobre um posicionamento recursal, você precisará realizar o pré-questionamento. Um pré-questionamento aqui com base, em caso de omissão, nos embargos de declaração. Você entra com os embargos de declaração justamente para pré-questionar, para complementar a sua argumentação e a resposta do ente jurisdicional, para que ele fale sobre a matéria, enfrente a matéria e você possa recorrer para o Tribunal Superior falando sobre a decisão dele. E se for o caso, se ele, numa utopia, se ele aceitar a sua tese, nem precisaria de um recurso, mas de uma forma geral, você precisa fazer com que o tribunal fale sobre o seu recurso. Então, dessa forma, uma saída para o pré-questionamento de uma matéria omissa é a interposição dos embargos de declaração. Lembrando que, assim, os embargos de declaração não poderão ser declarados protelatórios se tiverem fins específicos de pré-questionamento. Porém, como nós, na prática, sabemos que os embargos não guardam um condão de obrigar o tribunal a falar sobre a matéria, nós temos um posicionamento que, no caso de você embargar e ainda assim continuar uma omissão, foi feito ou não foi feito o pré-questionamento. Você embarga, fala que quer pré-questionar e o tribunal fala: não existe omissão, não fala sobre a sua matéria, mas você sabe que o acórdão está omisso. E aí nós temos sobre esse assunto o chamado pré-questionamento ficto, que é justamente a não realização da apreciação da matéria, mesmo com embargos de declaração. Em relação a isso, a súmula 211 do STJ não admite o pré-questionamento ficto. Ele diz que se o tribunal, mesmo com embargos, não observou a matéria, não enfrentou a matéria, o recurso especial precisa ser para cassar a decisão e obrigar o tribunal a enfrentar a matéria. Então, você não pode aqui entrar com recurso especial já falando sobre essa matéria que não foi pré-questionada, e não foi pré-questionada não pela culpa da parte, e sim pela ausência de enfrentamento do tribunal. Diferente posicionamento tem a súmula 356 do STF, que ela admite o pré-questionamento ficto, que ela entende que o pré-questionamento é o ato recursal de você questionar. Se o tribunal não versou sobre isso, não enfrentou a matéria, a parte teria cumprido o que lhe cabe e teria realizado um pré-questionamento. Ainda é uma matéria que os tribunais superiores têm uma divergência. O STF parece mudar, mas o novo Código de Processo Civil deve seguir a súmula 356 ao falar que, se a parte requereu, o pré-questionamento estaria realizado. E aí, no novo Código de Processo Civil, a súmula 356, que é a contemplada e não a 211 do STJ, mas até o novo Código de Processo Civil nós temos essa divergência em relação ao pré-questionamento ficto. Além disso, em próxima aula falaremos sobre o requisito de admissibilidade específico do recurso extraordinário, que é a repercussão geral, que guardaremos uma aula somente para a repercussão geral. Bons estudos e até uma próxima aula.